Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 15, começando no 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oremos. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado por tua palavra que é perfeita e poderosa, eterna. Pedimos agora que o Senhor possa mandar o teu Espírito para vivificá-la em nossas mentes, nossos ouvidos, nossos corações. Que o Senhor possa me empoderar agora para que eu pregue com eficácia e com poder. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã, e estamos continuando a série que nós começamos na semana passada, que é a série Uns aos Outros. A Bíblia fala muito essa frase, uns aos outros, se referindo ao nosso porte, nosso comportamento que devemos fazer uns aos outros, como deve ser o trato entre os irmãos na igreja, e fala muito sobre o que devemos fazer e fala um pouquinho do que nós não devemos fazer. Mas nós estamos começando vendo o lado positivo, ou seja, vendo aquelas coisas que a Bíblia fala que devemos fazer ou ser ou tratar uns aos outros. E semana passada começamos com amar. Nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia falava mais do que qualquer outra coisa que nós devemos fazer uns aos outros é amar. Hoje nós vamos começar vendo um outro subtema, ou seja, outra coisa que devemos fazer uns aos outros, e para levar-nos a esse tema, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 12 do texto que lemos em Efésios capítulo 4. Você vai ver que no texto não tem essa frase uns aos outros, a gente não encontra ela aqui nesse texto, mas o fundo que é dado, a gente vê aqui no versículo 12 que fala assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então aqui nós temos a edificação do corpo de Cristo. O que Deus quer que nós sejamos edificados. Aqui não está falando sobre a igreja, o prédio. Está falando sobre construir um prédio, um edifício, um local. Aqui está falando sobre a igreja como nós. Tanto que fala o corpo de Cristo, se referindo a cada um de nós, a igreja. E para satisfazer o que Deus está querendo o quê? No versículo 12, a edificação da igreja. Então, para que isso aconteça, no versículo 12, Deus deu algumas coisas, Ele forneceu, supriu algumas coisas, que a gente encontra isso no versículo anterior, no versículo 11. E Ele mesmo deu, começa o versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, aqui ele tem 4 categorias de pessoas. Ele tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Pastores e doutores é uma coisa só. Não é pastores e doutores, é o pastor e doutor, é a mesma coisa. Então, por favor, me chame de doutor Roberto. Tá bom? Não, esse doutor quer dizer alguém que ensina, não quer dizer um doutor de mais outra coisa, mas simplesmente você poderia falar mestre. Não sei, me chama de mestre também, é bom, mestre, eu gosto, mestre, pode ser mestre e doutor. Mas quer dizer isso, é alguém que ensina, ou seja, o pastor e o doutor são dois lados da mesma moeda. Um pastor, ele precisa pastorear, liderar, cuidar do rebanho, mas para fazer isso ele também tem que ser um ensinador, ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que ser alguém que pode pregar a palavra, explicar a palavra, ensinar a palavra. Alguém que se diz pastor, mas que eu não tenho jeito para ensinar, então você não tem jeito para ser pastor, tá? Porque faz parte integral do pastorado. Enfim, voltando para a mensagem. Então Deus deu essas coisas para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E esse corpo não é apenas apóstolos, não é apenas profetas, evangelistas e pastores e doutores. Isso são cargos, funções, posições dentro de uma igreja, mas isso não quer dizer que só eles compõem a igreja. A igreja vai muito além do que apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, etc. Vai muito além disso, porque o corpo são todos nós que compomos a igreja.
Então Deus não está só interessado em edificar essas 4 categorias de pessoas, Ele quer edificar todo mundo. E aí que vem uns pelos outros, porque todo corpo precisa de toda parte daquele corpo. Pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, não é o corpo. É como dizer, Deus deu mão, pé, braço e orelha, mas isso não é o corpo. Nós não temos só braço, mão, olho e orelha, nós temos todo o corpo. Eu costumo, quando ilustrando a verdade sobre a importância dos membros do corpo, é o seguinte: se eu colocar um facão aqui e disser para você, retire do seu corpo uma parte que não tem função, que não lhe serve de nada, qual parte você cortaria fora? Não tem, não, pastor, eu quero todas as partes que eu tenho. Tem gente que podia dar uma encurtada na língua, talvez, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas entenda. Tudo no seu corpo tem uma função. E o dedinho no pé tem uma função. E o dedão tem uma função. E tudo no corpo tem uma função. E Deus compara a igreja a um corpo. Então todos os membros, todas as partes, todos os integrantes do corpo, a saber, a igreja, tem uma função. Isso é importante. E Deus quer edificar todas elas. Quando você se alimenta, todo o corpo é nutrido por aquele alimento. Não tem como, bom, tudo foi nutrido menos o pé. Não, todo o corpo foi nutrido. Todo o corpo, quando você tem uma criança e ela cresce, toda criança cresce. Ela não cresce mais um braço do que o outro, mais a perna, mais uma orelha do que a outra, mais o... Não, todo o corpo cresce, é edificado. E Deus quer isso, Ele quer a edificação do corpo. E cada parte ajuda. É o pé que leva você até a geladeira. É a mão que abre a geladeira. É o olho que vê aquele bolo de chocolate. É essa mão que pega aquele bolo de chocolate. Que leva até a sua boca, que mastiga com a língua e os lábios e os dentes. E tem gente já coloca na boca. Aí aquilo desce pela garganta, o esôfago e o estômago. Aí o estômago vai digerir aquilo. Está entendendo como todo o corpo está envolvido? E todo o corpo ajuda a edificação do próprio corpo. Tudo está envolvido e tudo faz parte. Então, hoje vamos ver algumas coisas, como nós vimos semana passada, que falava sobre amar. Hoje nós vamos ver algumas coisas dentro de uns aos outros que fala sobre edificar esse corpo que é a igreja. Então, vamos para Romanos 15, 14. Vamos aqui ver o nosso primeiro uns aos outros em relação a edificar, que estamos vendo essa semana. Romanos 15, versículo 14, fala assim: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, nós primeiros uns aos outros, está falando aqui sobre admoestar. Admoestar é uma palavra não muito comum hoje em dia. Né? Qual foi a última vez que você falou sobre admoestar? Você sabe escrever admoestar? Mas é uma palavra que está na Bíblia. No dicionário, admoestar tem a seguinte definição: avisar da incorreção de seu modo de agir. Avisar da incorreção ou do erro do seu modo de agir. Outra forma de dizer admoestar, sabe o que é? Dar bronca. Dar uma bronca. Dar uma bronca é você avisar dos seus erros, é avisar da incorreção do modo de agir alguém de viver. Você dá uma bronca naquela pessoa. Agora, existem aqui em Romanos 15, 14, alguns pré-requisitos para que possamos admoestar. Veja bem, devemos admoestar uns aos outros. Não é o pastor para admoestar, devemos admoestar uns aos outros. Parte do meu trabalho é admoestar. Mas isso não é coisa exclusiva de mim. Por quê? Está dizendo aqui, olha, podendo admoestar-vos uns aos outros. Eu queria falar alguma coisa, mas vou deixar para mais tarde. Primeiro, os pré-requisitos. Podendo admoestar-vos. Então, pastor, todo mundo pode? Pode. Agora tem duas condições. A primeira que nós vimos aqui no versículo 14, fala assim, ó, que vós mesmos estáis cheios de bondade. O primeiro pré-requisito para você poder dar bronca em alguém, admoestar alguém. Outra coisa, bronca não é dar uma exclamação em alguém. Não é dar uns berros, dizer umas coisas boas que você está por aqui. Não, isso não é admoestar. Admoestar é algo construtivo, é algo positivo. Tá? A bronca, muitas vezes, você rebaixa a pessoa, você quebra a pessoa, você usa palavras. Isso não é admoestar. Tá? Admoestar é uma bronca construtiva dada com respeito,
Uma bronca dada com uma função, com um propósito. Tá? Mas a primeira coisa aqui é, está cheio de bondade. Se alguém não está cheio de bondade, não está apto para admoestar ou dar bronca em ninguém. Tem que estar cheio de bondade. O que mais? E cheios de todo o conhecimento. Então, para você admoestar alguém, você tem que, ter bondade. Não só ter, mas está cheio. A Bíblia fala, cheios de bondade. Bondade tem que transbordar. Bondade deve fazer parte da sua personalidade, do seu caráter. Você esbanja bondade. O que é bondade? É você querer o bem dos outros. Você está buscando o bem do outro. Então, se você está buscando o bem do outro, você pode admoestar da bronca. Mas se o seu intuito é rebaixar, botar para trás, destruir, derrubar, machucar, então não admoeste não, porque é um pré-requisito para admoestar, é você fazer aquilo com bondade, com querer o bem da pessoa. Você quer ajudar a pessoa. Você dá uma bronca, não para se vingar ou para entristecer. Você dá uma bronca para edificar, porque você quer o bem daquela pessoa. Você vai avisar da incorreção do jeito dela para o bem da pessoa. E outra coisa é o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Você começar numa estada da bronca baseado no que você pensa, no que eu penso, está tudo errado. Porque a incorreção da pessoa pode ser tão ruim quanto a sua incorreção e vai estar incorreção dando bronca na incorreção? Não, temos que estar cheio de todo conhecimento, se referindo aqui à palavra de Deus. Se não tiver um nem o outro, você vai ter fracasso, você não vai ter admoestação. A admoestação requer conhecimento, a admoestação requer bondade. Senão vai ter fracasso se não tiver um dos dois. Bondade é você querer o bem para o outro. Conhecimento é você conhecer. Agora, se você der uma bronca, admoesta a pessoa por interesse, egoísmo, descaso, desinteresse, isso não é bondade. Isso é inimigo da bondade. Então você dá uma bronca em alguém só para você descarregar o que está entalado aqui, isso não é admoestar. É querer o bem naquela pessoa. Agora, além da bondade, conhecimento e sabedoria. Colossenses 3,18. Falando a mesma coisa. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. É interessante como fala aqui sobre admoestar. E junto com admoestar vem o quê? Vem o ensino. Olha aqui o que fala. Ensinando-vos e admoestando-vos uns com os outros. Ele cola a admoestação, ou seja, admoestação e ensino vão juntos. É uma bronca que ensina. É uma bronca que vai transmitir conhecimento. E para isso, a palavra de Cristo, a Bíblia, habite em vós abundantemente. Abundantemente. Ou seja, nós temos que conhecer bem, como fala em Romanos 15,14, cheios de bondade e cheios de todo conhecimento. Colossenses 3,18, habite em vós abundantemente. Sabedoria. Para admoestar tem que ter sabedoria. Tem que ter bondade, tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. A palavra de Deus tem que estar abundantemente em nós, ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Então isso aqui não é só para o pastor. Qualquer um pode fazer isso, contanto que seja alguém que é bondoso, alguém benigno, não é alguém com maldade, malícia, egoísmo, interesse, manipulação. Tem que ser alguém que é sábio e tem conhecimento da palavra de Deus. Agora, para ter essa sabedoria e ter esse conhecimento, para poder ensinar com a receita, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Por quê? Porque você pode então fazer a sua parte no que diz a admoestar. Sabe, tem pessoas que o pastor pode admoestar. Tem outras pessoas que o impacto de você admoestar vai ser maior do que o impacto se eu, o pastor, admoestasse. Existem pessoas na sua vida que eu não tenho acesso, mas você tem acesso.
E se for depender do pastor admoestar, vai ficar muita gente sem ser admoestado. Por quê? Porque Deus queria que você admoestasse, mas porque você não está apto, você não tem bondade, ou talvez você não tenha conhecimento, você não tenha sabedoria, a palavra de Deus não habita abundantemente em vós, você vai deixar essa peteca passar, vai cair. Você não vai fazer, não vai ver edificando uns aos outros. Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte. Ah, mas isso é para o pastor. Não, não é só para o pastor, porque fala uns aos outros. Não é só para o pastor, é para todo mundo fazer. Mas tem pré-requisito. Tem condições para que isso seja feito. Agora, note que aquilo que admoesta e ensina é a palavra de Deus. Eu sou pastor dessa igreja há mais de 10 anos e eu venho dizendo isso todo esse tempo. Não sou eu que prego, a palavra de Deus é que prega. Eu não sou autoridade, a Bíblia é autoridade. Tudo que eu prego, ensino, aconselho, se não vem da palavra de Deus, esqueça. Esqueça, ignore e joga no lixo. Por quê? Porque eu não estou aqui para ensinar, pregar, aconselhar pastorismo ou robertismo. O que eu penso, o que eu acho, se não for baseado na palavra de Deus, não vale nada. A minha opinião não vale nada. E nem a sua, já que estamos no assunto. Então, a nossa sabedoria, nosso conhecimento, vem da palavra de Cristo. E tem que ser, por isso que é importante a gente estar abundantemente cheios. Habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. Por quê? Porque é dele que vem a sabedoria, é dele que vem o conselho, não da gente. De lá que vem o poder. Aí fala como? Como é que é feito isso? Voltamos para Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Agora como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja bem, a gente pode cantar e louvar a Deus em casa, a sós, em qualquer lugar. Você pode dentro do ônibus, está louvando a Deus, cantando, você pode. Talvez não seja o melhor lugar, mas você pode. Pode estar na praia, na rua, na escola, em casa, você pode estar em qualquer lugar. Mas quando é que a gente pode fazer isso, não sós, mas quando que a gente pode usar salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor? Quando que a gente faz isso uns aos outros? Quando a igreja está reunida. Reunida. Aí você vê a importância de estar onde? Na igreja. Eu não preciso de igreja para ser crente. Precisa sim, porque Cristo morreu e se deu por ela. Amém. Explique isso para ele. Vá lá, ao pé da cruz de Cristo e fala: Ô Jesus! A gente não precisa de igreja não, vice. Ele morreu, ele se deu pela igreja. Aí vem alguém e fala que a igreja não é importante, que você pode ser um cristão, que você pode amar a Deus, servir a Deus sem igreja. Bom, isso não faz sentido. Biblicamente não faz sentido. Mas aqui está falando justamente isso, que a admoestação, esse ensino, tanto para quem vai receber a admoestação, para quem vai dar a admoestação, precisa estar dentro do contexto de uma igreja. E mais uma vez, a igreja não é o prédio. A igreja, quando a igreja, como hoje de manhã, estamos reunidos. Quando a igreja se reúne, aí tem a igreja. Daqui a pouco nós vamos para casa. Pastor, tem certeza que daqui a pouco? Talvez não tão a pouco quanto você gostaria, mas quando a gente for cada um para os seus lares, isso aqui vai voltar a ser, sabe o quê? Um galpão vazio, um prédio vazio, uma localidade, um logradouro vazio. Ah, mas tem igreja na placa da frente. É uma placa, igreja somos nós. Tá? Igreja somos nós. Então, contexto igreja é a igreja junta, reunida aqui uns aos outros, no culto, na igreja convocada. O que nos leva para o próximo ponto, olha comigo em Hebreus capítulo 10, 25, que trata disso especificamente. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, o que quer dizer congregação? Ajuntamento. Não deixando de se ajuntar, não deixando de estar presente quando a igreja se reúne, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ou seja, já naquela época tinha gente que fazia isso. Antes, o que diz aí? Admoestando-nos. Interessante, está falando sobre admoestar de novo. Admoestando-nos, e o famoso, uns aos outros. Admoestando-nos uns aos outros. Então veja bem, quando é que vai ter o admoestando-vos? Quando a gente está congregado. Quando a gente se congrega, é quando vai haver a admoestação mais efetiva. Por isso que nós não devemos deixar a nossa congregação, como alguns fazem,
é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros. A quê? A se reunir, porque é aqui que vai ver também a administração. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia do Senhor, o arrebatamento, quando nós vamos ser retirados. Agora eu digo uma coisa, a cada dia esse vai se aproximando aquele dia, está mais e mais perto. Hoje, no dia 10 de julho de 2016, aquele dia está muito mais próximo de quando Paulo, ou seja lá quem foi escrever Hebreus, eu creio que foi Paulo, mas tudo bem, o autor de Hebreus escreveu essas palavras. Hoje, aquele dia está muito mais próximo do que estava quando foi escritas essas palavras. Então, se 2000 e tantos anos atrás, eles deveriam se congregar, eles não deveriam deixar de se congregar, porque o dia estava se aproximando, quanto mais agora que a gente está na porta. Quanto mais agora que a porta já se abriu, já tem um pé dentro. Quanto mais agora que o dia está eminente. Quanto mais agora. Se isso é 12 mil anos atrás, imagine então agora. Então, uma das coisas que devemos fazer uns aos outros é o quê? Admoestar. Com bondade, com sabedoria, com a palavra de Deus. Isso se faz no contexto de igreja. Vamos lá então agora comigo rapidinho para 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Nós vamos ver outro tema dentro de uns aos outros. E falando sobre edificar. Primeira coisa é admoestar. A segunda coisa nós vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses 5, 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, aqui nós temos exortar, e o exortar, assim como admoestar, está intrinsecamente ligado com edificação, como nós lemos aqui no versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros. Assim como fala sobre admoestar uns aos outros, edificar uns aos outros, aqui é a mesma coisa. Edificação, exortação, admoestação, está tudo ligado. A palavra exortar é um pouquinho diferente da palavra admoestar. Admoestar está uma bronca construtiva com amor, buscando o bem daquela pessoa. Exortar, no entanto, ela significa dar estímulo, animar. É você tentar pegar alguém que está caído, derrubado, fraquejando, mancando, você vai lá e você ajuda a carregar, você dá ânimo, você pega ela, vamos lá, eu vou ajudar a carregar você, ou eu vou carregar você. É você injetar, dar uma injeção, dar um tônico, digamos assim, espiritual. Para alguém que está fraco, fraquejando, você vai lá e você dá um extra a mais, um ânimo a mais. E mais uma vez, exortar e edificar está ligado. Os dois estão comparados um com o outro. E por que devemos fazer isso? Por que devemos exortar? O versículo 11 fala, por isso. Por isso. Por isso o quê? A resposta está no versículo 9 e 10. Tá? O por isso do 11 está explicando o porquê do por isso. Está no versículo 9, que é o quê? Deus quer que todos sejam salvos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quem Deus quer que seja salvo? Todo mundo. Amém. Essa noção de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, é uma doutrina que não vem de nenhum outro lugar, a não ser dos fundos dos infernos. Se Deus escolheu alguém para a salvação, é porque Ele rejeitou outra pessoa. Deus escolheu todo mundo para a salvação. Agora, Deus escolheu a gente. Agora nós temos que escolher Deus. Deus escolheu todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo inteiro. Não foi porque Deus amou os eleitos de tal maneira. Não. Deus amou os escolhidos de tal maneira. Não. Deus amou o mundo. Jesus morreu por todo mundo. Deus escolheu todo mundo. Deus quer que todo mundo seja salvo. Agora, nós temos que escolher Deus de volta e aceitá-lo como nosso Salvador. Mas Deus quer que todos sejam salvos. E, número 10, é através de Jesus que nós podemos fazer isso. Versículo 10. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse vigiemos quer dizer a gente está vivo, esse dormir quer dizer a gente está morto.
Se a gente estiver vivo ou morto, nós vamos estar com Ele. Eu vou morrer e vou estar com Jesus. Não, bobagem. Se você é salvo, você já está com Jesus. Amém. Jesus já está em você, você já vive com Ele e Ele com você. Ele habita em vós, Ele sela-nos. Então você não precisa esperar morrer para estar com Cristo. Cristo já está com você agora. Ele já está em nós. É isso que está falando no versículo 10. Ele morreu por nós para quê? Quer vigiemos. Se vigiar é a gente, né? Vigiar, não fala? Devemos vigiar e orar. Pois é, se vigiar é a gente estar esperando a volta dele. A gente está vivo aqui na terra, vigiando. Ou quer durmamos. Não quer dizer você dormindo à noite. Durmamos quer dizer a gente morreu. Vivo ou morto fisicamente, nós estamos juntamente, vivemos juntamente com Ele. E tudo isso para quê? Para edificar. E depois disso, nos versículos que nós não lemos, o 12 e o 13, depois disso, Paulo lista alguns inimigos da edificação. Ele fala que nós devemos exortar e edificar uns aos outros, certo? Por Cristo, isso a gente pega lá de Colossenses 3,6, que fala que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Então ele fala isso, mas o exortar, que é o animar, ele vem agora apontar os inimigos da edificação, aquilo que vai ser contrário, aquilo pelo que nós devemos não só admoestar, mas particularmente exortar, animar. Por quê? Porque essas coisas que ele vai listar agora aqui nos versículos seguintes, o 12 e o 13, ele vai listar coisas que vão desanimar, coisas que vão murchar, coisas que vão precisar com que nós sejamos exortados, animados, encorajados, porque essas coisas vão fazer o oposto. O que são essas coisas? Vamos lá no versículo 12 e 13. Cristo quer que exorte para edificar. Coisas que vão ser inimigos dessa edificação é, número 1, confusão e discórdia. Agora atenção, confusão e discórdia com o pastor. Com o pastor? Com o pastor. Olha o que fala o versículo 12. Rogamos, isso aqui é o 12 que segue o 11, que segue o 9, que segue o 10 e assim por diante. Tá? Mesmo contexto. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Está falando sobre quem? Aquele que preside sobre o pastor. Tá? Não quer dizer que eu sou um presidiário, eu sou presidente, é diferente. Tá? Esse presidir não é presidiário. Tá? Então veja bem, presidente também o pastor é o presidente. Não é. Presidir quer dizer aquele que é o episcopo, aquele que supervisiona, que gerencia. O pastor, ele é aquele que... outra palavra para pastor na Bíblia é episcopado. Tá? Eu sou o episcopo. Epi quer dizer o centro, em cima do centro. A preposição grega epi quer dizer em cima do centro. Tá? Escopo quer dizer de telescópio, quer dizer de olhar. Ou seja, é aquele que olha por cima do centro. Ou seja, é o supervisor, aquele que está por cima, supervisionando, olhando tudo. É o episcopo. Tá? Então é aqui que está falando sobre o que preside sobre o nosso Senhor. E vos admoestam. Veja bem, cabe ao pastor admoestar? Claro que cabe, mas não é só eu. Eu tenho uma admoestação específica, talvez uma admoestação corporativa e individual, mas admoestar não é só para o pastor, como nós vimos, é um para os outros, mas para o pastor também, é claro. É por isso que muito pastor que não gosta de admoestar para não ofender. Tem um pastor que não gosta de chamar atenção, de dar uma bronca, porque, se eu der uma bronca, vai todo mundo sair da igreja. A porta está ali. Se a Bíblia fala que algo é errado, é errado. Eu não tenho desejo e vontade que ninguém saia da igreja, mas se for de fechar com alguém ou com Deus, eu fico com Deus. Tá? Essa obra não é sua, não é minha, é de Deus. E tem muito pastor que tem medo de admoestar para não ofender. Não pode falar isso, porque senão o quê? Eu vou ofender Deus? Não, eu prefiro ofender cada um de nós aqui do que ofender Deus. Tá? Eu espero não ofender, porque nós nunca devemos ficar ofendidos com a palavra de Deus, amém? Mas a verdade é essa. Tem muito pastor que não quer admoestar. Então, faz o seguinte. Vai arrumar um emprego honesto, um trabalho honesto, porque pastor que não admoesta não é pastor. Nós voltamos aqui a mensagem simpática. Versículo 13. E os tenhais em grande estima e amor. Eu sou o seu pastor de estimação. Gostaram dessa? Estima, respeito e amor. Tá? Eu não estou dizendo isso porque ninguém me falta com respeito ou me sinto desrespeitado de forma alguma. Só estou dizendo que a Bíblia fala dentro do contexto
Tá? Estima e amor por causa da obra. Tende paz entre vós. Interessante, né? Ele fala sobre reconhecer os que trabalham em presídios, que as moestam, tem a grande amor e estima, por causa da obra, ele fala, tende paz. Se a Bíblia está, no caso Paulo aqui, está dizendo para aqueles em Tessalônica, para ter paz entre vós, é porque de repente havia o perigo, a possibilidade de não estar havendo ou não ter havido paz. Quando existe uma desarmonia, uma discórdia entre o pastor e a igreja, não tem paz. Agora entenda, nem sempre o pastor está certo ou errado. Deve haver uma concórdia, uma melodia, uma harmonia entre o pastor e a igreja. Existem casos infelizes quando o pastor quer levar a igreja para o erro. O que deve fazer? O meu conselho, eu já fiz isso na minha carreira cristã. Sabe o que você faz? Em frente de toda igreja tem uma porta. Certo? Ela geralmente fica aberta. Você sai. Não, eu vou ficar na igreja e eu vou... O pastor está errado? Faz o seguinte, o pastor vai ser pastor de quê se todo mundo sair da igreja? Gente, se o pastor está errado, pregando heresia, ou fazendo o que seja, sai da igreja. O pastor está roubando a igreja. Bom, então sai da igreja, não tem o que roubar mais. O que eu estou dizendo, gente, muita gente tem, sabe, pastor, então, o pastor é intocável. Não, o pastor não é intocável. Se o pastor cometer um crime, chama a polícia. Eu conheço um pastor que eu conheci pessoalmente, ele cometeu um crime, sabe o que ele já fez? Chamou a polícia, hoje ele está preso. Está cumprindo uma sentença de 15 anos na cadeia federal nos Estados Unidos, porque ele cometeu um crime. Quando a igreja soube, chamaram a polícia, se uniram com ele, dizendo, chamamos a polícia, você fez isso, está aqui a prova. Ele foi preso, julgado, condenado, não está mais no pastorado. Por quê? Porque, gente, pastor não é intocável. Agora, tende paz entre vós. Nunca compre briga com o pastor, seja eu ou seja quem for. Se a igreja está errada, então a igreja, com a igreja eu falo, nós temos que mudar. Se o pastor está errado, o pastor deve mudar. Como? Bom, seja o pastor, o que eu sempre falo aqui, gente? Se eu pregar alguma coisa, decidir alguma coisa que não é bíblico, que vocês têm o direito e o dever de fazer, pastor, me mostre na Bíblia onde é que fala isso. Amém. Se eu não puder mostrar, é prova patente que eu estou errado. Simples. Aí, ou eu mudo, que é o correto. Agora, se eu mostrar na Bíblia, quem tem que mudar é quem? A igreja. Agora, se o pastor está errado, tem uma discórdia. Isso não é bom, isso não traz paz para a igreja. O problema é que tem gente que acha que é dono da igreja. Geralmente, não tanto aqui entre nós, eu não estou pregando isso por causa nossa aqui, mas uma igreja aí que tem 100 anos. Uma igreja aí que veio o Zidane, veio os pais do Zidane, os avós do Zidane, os bisavós do Zidane, o tataravô. 15 gerações estão na igreja. Ele tem tio, tia, primo, prima, sobrinho, irmãos. Aquilo para ele, eu e para outra igreja, eu nasci, cresci, o meu avô nasceu e cresceu aqui, está muito apegado à igreja. E às vezes é difícil. Mas eu vou dizer uma coisa que eu mencionei hoje de manhã para alguém. Nunca seja fiel a instituições, seja fiel à palavra de Deus. Amém. Pastor, eu estou aqui na IBM há 20 anos. Eu estou aqui há 50 anos. Eu já estou no céu, lá na glória. Eu lembro, eu comecei a vir para cá quando eu tinha 5 anos. Hoje eu tenho 55 anos, pastor. E tem um pastor aí agora que está pregando bobagem. O que eu faço? Vá para outra igreja. Procure uma igreja. Procure uma igreja. Mas quando você fica tão apegado, você começa a ser mais fiel à igreja do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que deve ter a nossa fidelidade, não uma igreja. Especialmente quando aquela igreja está errada ou está sendo levado ao caminho. Agora, não quer dizer que a igreja não deve tentar admoestar o pastor. Lembrando, admoestando-os
Isso inclui o pastor. Eu não estou acima de ser admoestado por ninguém. Eu não estou acima de ser exortado por ninguém. Pastor, olha, aquilo que você fez ali, pastor, olha, eu acho. Agora, pode fazer assim, eu chegar, ei, pastor, está pensando o quê? Bom, vamos falar assim, que eu sei fazer mais alto que você. Aí a gente vai partir para... Então, entenda. Então, tudo com o quê? Só pode admoestar quem está cheio de quê? Bondade. Você vai admoestar alguém, seja o pastor, seja o irmão, sem bondade, fique quieto. Vá para casa admoestar as paredes. Tá? Mas uns aos outros, quer dizer, eu não estou acima. Se alguém acha que realmente eu sou capaz de cometer um erro. Não, estou brincando. Eu não estou além de cometer um erro, eu não sou perfeito de modo algum, e se eu cometer alguma coisa, uns aos outros, quer dizer que vocês têm todo o direito e dever, gente, o importante é isso, e dever, de vir para o pastor e falar, pastor, a gente, sabe, não está entendendo o porquê disso, daquilo, daria para o senhor explicar. Sabe uma coisa, não vou ficar ofendido, não vou ficar chateado, eu vou sentar com você, explicar o porquê e mostrar. E no final das contas, se for uma questão de opinião apenas, é uma coisa que a Bíblia não é cara opinião, vence a minha. Pronto. Então, mas exortar. Então, a primeira coisa aqui, outra coisa que é importante, essa coisa de confusão e discórdia com o pastor. Pessoas saem da igreja, e a culpa é de quem? Pastor. Não, porque o pastor. Minha gente cansa de ouvir isso. Quer sair da igreja, saia, assuma seu erro, seu desejo, sua frieza, sei lá o que for, assume e vá-se embora. Agora não fique dizendo que é culpa do pastor, não, pelo amor de Deus. Ou pior, o pastor me expulsou da igreja. Tá bom. Irmãozinho se ofende, se peca, se ofende. A verdade vem à tona e correm. A culpa do pastor que descobriu. Hoje em dia está assim, né? A culpa não é de quem cometeu o erro, a culpa é de quem descobriu. Não, a culpa é dele que descobriu. Não, a culpa é sua que cometeu, querido. Tá? Mas enfim, vamos lá. A culpa nem sempre é do pastor. O que mais? O inimigo da edificação da igreja, coisas que vão precisar trazer a necessidade de sermos exortados, ou seja, animados, encorajados. 1, é discórdia com o pastor. 2, é deixar todos os uns com os outros só na mão do pastor. Olha o que fala aqui no 14. Rogamos-vos também, irmãos. Versículo 14, que nós não lemos. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Ou seja, isso cabe ao pastor? Claro que cabe. Cabe ao pastor admoestar, consolar, sustentar, ser paciente? Claro que cabe a mim, é evidente que cabe a mim. Porém, não cabe só a mim. O versículo 14 começa com o quê? Rogamos-vos também, irmãos. Quem são os irmãos? Todos nós. O versículo 14 acaba com o quê? Para com todos. Não é só para o pastor ser paciente, admoestar, exortar, etc. e tal. É para todo mundo. Se está todo mundo exortando, admoestando, sustentando, sendo paciente, está todo mundo sendo beneficiado. É para todo mundo estar fazendo isso. Igualmente, todo mundo fazendo isso com os irmãos para com todo. Agora, é triste quando fica só para o pastor dar bronca. Só do pastor que vem a admoestação. Enquanto outros irmãos na igreja vão lá e... bichinho, o pastor deu bronca em você, foi. O pastor falou que você fez errado, foi. Pastor malvado, pastor feio. Bater no pastor. Vocês não batem em mim, mas batem com isso aqui, ó. Quando o pastor dá uma bronca biblicamente e justamente, em vez de ir lá ficar fazendo, bichinho, sabe o que você faz? Sabe uma coisa, o pastor está certo. Você precisa corrigir isso. Você está de fato errado. E não ficar, não, vem para cá. Vem pecar aqui você pode. Deixa esse pastor bobo, feio. Bobo talvez, feio jamais. Mas veja bem. Irmão, que é isso? Então veja bem, sabe o que acontece? Quando esse tipo de coisa acontece, quando fica tudo na mão do pastor, e a igreja fica neutra,
Isso não é exortar o pastor, isso não é animar o pastor. Quando o pastor toma uma posição e todo mundo fica... Bom, eu não vou falar contra, mas também não vou falar a favor. Mais uma vez, eu não estou dizendo isso porque temos um problema na igreja. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia está dizendo isso. E isso é um inimigo, é uma coisa que vai trazer necessidade de exortar uns aos outros. Sabe por quê? Porque acontece, gente. Acontece. Pode ser uma pregação, pode ser um conselho, pode ser de uma... O pastor vai, dá uma estação, tem paciência, aguentando alguém vai lá e desfaz o que o pastor fez. Porque não está deixando tudo na mão do pastor. Não, joga do pastor, eu não sou pastor, não é pastor, mas aqui fala também irmãos e termina com para todos. Para todos. E para terminar rapidinho, que já é quase 3 da tarde, estou brincando, não é nem 11 horas. Versículo 15, a gente leu o 12, o 13, o 14, vamos terminar no 15. Versículo 15. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Terceira coisa, que é inimigo da edificação e que precisa ter exortação para combater isso, sabe o que é? É o toma lá da cá. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal. Ou seja, você acha que alguém fez um mal contra você, você vai lá e dá o troco. Ah, ele falou isso, foi? Tome. Ah, ele fez aquilo, foi? Tome. Toma lá da cá. Esse vai e vem. Ah, mas o irmão fez isso ou não fez isso. Ah, o irmão falou que agora eu vou fazer. Aí fica nessa infantilidade. Isso acaba com a edificação da minha igreja. Eu não vou chamar o irmão porque o irmão não me chamou. Eu não vou dar isso para fulano porque o fulano não deu aquilo. Eu não vou dizer porque ele não fala. Gente, vamos crescer um pouquinho. Isso é o inimigo. É o quê? É querer ver que ninguém dê ao trem mal por mal. Sim, pastor, mas alguém fez mal para mim, o que eu devo fazer? Faça o bem. Lutar o mal com o bem. Alguém fez mal para você? Muitas vezes a pessoa nem fez mal para a gente. É a nossa percepção. Não, é porque ele não me cumprimentou. Talvez ele não viu você. Talvez ele estava com um problema, aperreado. E você preocupado em ser cumprimentado. Talvez que a pessoa está com um problema, distraído, cabeça cheia, preocupado. Ele nem falou comigo. Hoje eu não vou falar com ele? Pronto, aí começa. Então não dê mal por mal. Se alguém fez mal, ou você acha que fez mal, retorne o bem. Retorne o bem. Seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Ou seja, nunca queira mal para ninguém. Nossa, pastor, então existia pessoas na igreja que... Bom, evidentemente, se aqui Paulo está escrevendo para uma igreja em Tessalônica, dando esses conselhos, dando essas administrações, eu imagino que havia. Eu não vou chegar para você e dizer assim, irmão Zidane, é o seguinte, você tem que parar de fumar, viu? Para de fumar, deixe suas drogas de lado. Pastor, eu nem sei o que é um cigarro. Mas não exagera, né? Mas você falar uma coisa dessa para alguém que nunca pegou no cigarro na vida, não faz o mínimo sentido. Então, é possível que há. São o quê? Inimigos da edificação na igreja. Por isso que esse uns com os outros, e uns aos outros, como é nossa série, o tema da nossa série, Deus colocou esses uns aos outros visando o quê? A edificação da igreja. Que é feita através de admoestação e exortação, e a gente evitar esses inimigos da edificação da igreja, que são desunião e discórdia com o pastor, é deixar tudo na mão do pastor e ir contrário ao pastor, e querer mal por mal. São as coisas que nós vemos aqui. A lista de coisas que devemos fazer uns aos outros é para a edificação da igreja. Quem é a igreja? Nós. Ou seja, é para a nossa edificação. Deus, quando escreve essas coisas, Ele quer o melhor para a sua igreja. Ele quer o melhor para a gente. Para a gente. Não é melhor para o pastor, é melhor para a gente. Eu sou gente também. Eu sou uns com os outros. Então Deus quer o melhor para a gente. E se a gente quer o melhor para a gente vai então dar ouvidos e seguir o que Deus diz que devemos fazer e ser uns aos outros. E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado pela sua palavra.